Olá, Lídias, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos hoje à nossa 9ª aula do segundo trimestre de 2020. Estamos caminhando para o final já desta carta excelente que Paulo escreveu aos Efésios. Lição de número 9, nós vamos começar a estudá-la agora. Antes vamos fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos por tudo que tem nos dado, por este momento ímpar que tem nos concedido de estarmos aqui aprendendo da Tua Palavra, e te pedimos, Espírito Santo, que venha ministrar o nosso coração, que não seja apenas conhecimento nosso, mas que seja sobretudo o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Vamos lá? Lição de número 9. A lição de número 9, ela vai falar, tem um tema de o mistério da unidade revelado. Lembra que na aula passada nós estudamos sobre os apóstolos e os profetas, que foi quem trouxeram a doutrina, quem introduziu toda a doutrina do que é o Evangelho de Jesus para chegar até nós? Isso foi na aula número 8. Pois bem, nessa aula número 9, Paulo vai nos explicar o mistério da unidade revelado, o propósito de tudo isso. E Paulo começa esse capítulo 3, terminamos o capítulo 2 na aula passada e começamos o capítulo 3 nessa aula 9. Nessa aula 9, no capítulo 3, que começamos com Paulo escrevendo aos Efésios, ele está preso provavelmente em Roma. E ele já começa falando sobre desse tempo que ele está preso e de como foi que ele recebeu a revelação dessa unidade. Ok? O mistério da unidade revelado. Esse mistério da unidade revelado é a igreja do Senhor, a unidade de gentios e judeus formando um só povo, que é a igreja do Senhor. Esse é o mistério. Não é nada assim oculto, não é nada que não pudesse ser trazido. Na verdade, não. Na verdade, o mistério foi o que Deus reservou durante os séculos, foram se passando desde a queda do homem no Jardim do Éden. Deus já tinha tudo estabelecido e o tempo certo de se cumprir. E esse mistério é revelado logo após a morte de Jesus Cristo, porque a vida de Jesus Cristo religou o homem a Deus, trouxe comunhão do homem com Deus e do homem com ele mesmo, e aí ligou gentios e judeus, que é o que nós já estudamos em aulas passadas. Se vocês quiserem, tem os vídeos aí no grupo, é só vocês recapitularem o que nós já estudamos, tá ok? Texto áureo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Antes não foi revelado, como foi revelado no tempo dos apóstolos e profetas. Ok? Efésios capítulo 3, versículo 5. Verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Esta é a nossa verdade prática. Eu pedi a vocês, e tenho sugerido sempre a vocês, que façam a leitura semanal de segunda até sábado, porque são textos importantes que vão explicando o nosso conteúdo de cada aula. Então faça essa leitura, tira um tempo e faça essa leitura e vá estudando a sua revista também durante a semana, que é importantíssimo para você já chegar na aula com um bom entendimento e talvez até esclarecer algumas dúvidas. Leitura bíblica em classe encontra-se em capítulo 3 de Efésios, a partir do versículo 1. E eu não vou ler toda a leitura, mas eu quero ler até o versículo 5 com vocês. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo,
o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E aí continuamos a leitura bíblica até o versículo 13, você pode acompanhar na sua lição aí até o versículo 13 do capítulo 3 de Efésios. O objetivo da nossa aula é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Nós já começamos a estudar semana passada sobre o que foi essa doutrina revelada aos apóstolos e profetas. E hoje nós continuamos no capítulo 3. Esta lição número 9, nós vamos entender que por meio das Sagradas Escrituras, nós temos o privilégio de termos acesso ao mistério que esteve oculto desde todos os séculos, revelado aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Esse mistério se mostra em Jesus Cristo, a esperança da glória, edificando sua igreja. E é um privilégio saber que Deus revelou isso aos simples, não é? As pessoas, nós temos por hábito achar que aquilo que é muito grande, que aquilo que tem muita importância, só é dado a pessoas muito importantes. Mas Deus, Ele nos ama e Ele escolheu aos simples para serem revelados todas as promessas, todas as benesses, tudo aquilo de que nós temos direito. Amém? Vamos à nossa introdução? Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto, que está no capítulo 3, versículo 1. Até o versículo 4 vai falar disso. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança. E como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Nós vamos entender então por que durante o tempo antes de Jesus nascer e ter o seu ministério, já havia profetas, já haviam servos de Deus, o povo já fazia um ofertório, como nós aprendemos no tabernáculo, havia homens de Deus na terra. Mas por que tudo isso ainda estava oculto? E aí, a partir da vinda de Jesus, do seu ministério, morte na cruz, ressurreição, é revelado qual que era o plano de Deus para nós, para toda a terra. E quando foi pré-estabelecido que seria assim. Então vamos lá, a nossa lição. Primeiro tópico, o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Nós estudamos isso na lição passada, acho que na sexta lição, falando a respeito dessa ligação, no capítulo 2, quando Paulo explica que os judeus achavam que só eles tinham direito à salvação, das promessas feitas a Abraão. Os gentios viviam aleatórios a tudo isso, aquilo que eles tinham direito, que eles poderiam ser incluídos nessa salvação. Então, cada um seguia o seu caminho acreditando dentro da sua possibilidade, da probabilidade daquilo que foi ensinado para eles. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Ninguém sabia ainda como que ia ser resolvida essa questão de salvação. Então só um povo tem direito a ser salvo. E o restante da humanidade? O que vai acontecer com o restante da humanidade? Deus já tinha um plano estabelecido para isso. E a questão do mistério, nós vamos caminhar com a palavra e vermos como Deus prepara todas as coisas. O conceito bíblico do mistério. Do grego mistério, a palavra mistério significa segredo. Por que nós usamos sempre a orientação do grego? Todas as vezes que nós falamos alguma coisa nesse texto, a raiz de um texto do Novo Testamento, vem a expressão do grego mistério, do grego isso, do grego aquilo.
Porque todo o Novo Testamento foi escrito no grego, tá? A língua original do Novo Testamento é o grego, Antigo Testamento no hebraico. Ou doutrina secreta, significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Tem inclusive algumas seitas por aí que um grupo exclusivo, separado, só eles sabem os segredos que envolvem aquela seita. Algumas pessoas já vão entender de quem eu estou falando. E aí, os escolhidos, os separados, só eles têm conhecimento disso. Deus, ele quis nos revelar o seu plano de salvação. Então nada disso era oculto, nada disso era para uma classe privilegiada. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. A salvação não era só para os judeus, ela era para todo mundo. Tanto que quando nós lemos João capítulo 3, versículo 16, que é o nosso textuário, diz assim: porque Deus amou o mundo. Não fala porque Deus amou os judeus ou porque Deus amou os gentios, não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Então não é uma classe especial de gente que vai ser salva. É todo aquele que nele crê. Este mistério é a igreja. Está revelado. Porque aquilo que deve ser, há coisas, irmãos, que são encobertas e pertence exclusivamente a Deus. Agora, o que foi revelado pertence a todos nós, tudo explicado por meio da Bíblia, revelado aos profetas e aos apóstolos. O que a Bíblia revela já está às claras, não tem nada de oculto. Alguém fala assim: ah, mas nessa passagem aqui tem uma coisa oculta aqui. Não tem nada oculto aqui. A Bíblia é clara, a revelação da palavra, está tudo ali explicadinho. Mesmo porque não cabe a nós ficarmos criando teoria da conspiração em cima da palavra. Quando você começa a partir para esse ângulo, você vai cair na heresia. Você vai criar uma heresia. E aí tem até pessoas que seguem alguns líderes por aí que arrumaram uma heresia dentro da palavra e arrumam adeptos. Mas a Bíblia é clara. Tudo é revelado, tudo que está na palavra é revelado, tudo está às claras. Porque aquilo que não deve ser revelado não é citado aqui. Não é para criar uma confusão. E eu quero ler com vocês em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Se você puder abrir sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura enquanto nós estamos dando a aula, você vai ter tempo para poder fazer isso. Leia comigo, por favor, no livro de Deuteronômio, capítulo 29, é interessantíssimo esse versículo. Capítulo 29, versículo 29, vai dizer assim, está escrito assim: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. E o que é que nós seguimos? Esta palavra. Tudo que tem que ser revelado já está aqui, para nós. As encobertas são do Senhor e Ele vai revelar no grande dia dele, quando nós estivermos com Ele, se revelar também, né? Então vamos continuando aqui. Subtópico 2, o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto como valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. Então houve uma oportunidade lá atrás de ser manifesto, mas não foi como foi agora. Por que foi agora? Porque chegou a plenitude dos tempos, era o tempo certo de acontecer. Então por isso que não foi revelado como está sendo agora, naquele momento.
A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Ninguém contou para eles? Contou. Eles sabiam que tinha um mistério, mas eles não sabiam como seria. E aí nós podemos abrir a palavra e lermos vários profetas falando a respeito, mas eles não sabiam como que seria isso. Que palavra é essa que seria revelada? Que mistério é esse? Como que se daria isso? Tinham conhecimento, mas não sabiam como haveria de acontecer. E vários profetas falaram a respeito disso, tá? Vamos continuando. Terceiro subtópico: o mistério e os profetas da antiga aliança. Sobre conhecimento, irmãos, do que trata o segundo subtópico, eu queria deixar, antes de entrarmos no terceiro subtópico, 2 Pedro 3, versículo 18. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, eu quero que você acompanhe para mim, comigo. Lá no finalzinho já do Novo Testamento está Pedro, tá? Vamos lá. Eu vou ler com vocês a partir do versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados, descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como agora como no dia da eternidade. Amém. Pedro está escrevendo, falando a respeito de conhecermos ao Senhor, de conhecermos os mistérios, de conhecermos a graça, de que nenhum vento de doutrina venha nos enganar por falta de conhecimento. A Bíblia nos orienta a continuarmos conhecendo. Semana passada eu citei para vocês Oséias 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando nós temos essa intimidade com o Senhor, nós queremos conhecer mais dele, nós queremos ter experiências com o Senhor, a nossa vida é totalmente modificada. Amém? Vamos ao subtópico 3. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Já disse isso no subtópico 2, que eles fizeram, eles citaram, conheciam e sabiam dessas promessas. Que as barreiras, Deus faria algo totalmente novo. Eles sabiam que Deus tinha algo totalmente novo para realizar. Ok? Que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo integralmente de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Eles sabiam, fizeram menção delas, eles sabiam como seria. O que eles não sabiam é como que seria esse novo, mas eles conheciam. Nós já falamos sobre a promessa, sobre o pacto abrâmico. E lá na promessa de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, Deus faz uma promessa a Abraão, nós até lemos sobre isso, vocês vão lembrar? E ele diz que em ti serão benditas todas as nações. Não disse em ti serão benditos o povo judeu. Não, ele disse em ti serão benditas todas as nações. A promessa é aberta para todos. Então, a partir daí, já se conhece que tem um plano de salvação, não é? O chamado de Deus, ele não era somente para o povo de Israel. Esse chamado era para todas as famílias, para todas as nações. E os escritores sabiam e falaram sobre dela. Eles não sabiam como seria feito isso, que seria por meio de Cristo. E Deus fez algo totalmente novo. Deus trabalha com o novo,
Quando nós vamos no Antigo Testamento, nós encontramos citações dele falando sobre o Novo, e quando nós vamos no Novo Testamento, e eu vou dar um exemplo na prática para vocês, todos nós sabemos que o último livro do Novo Testamento é o Apocalipse. E lá no livro do Apocalipse, no capítulo 21, penúltimo capítulo de Apocalipse, no versículo 5, está escrito assim: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu faço nova todas as coisas. E quando nós vamos no Antigo Testamento, nós podemos ler em Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19, falando também a respeito disso. Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. Acompanhe comigo essa leitura, pegue a sua Bíblia, para nós irmos criando intimidade com a Bíblia. Você que às vezes tem dificuldade de achar os capítulos, versículos ou o livro. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Palavra do Senhor, revelada aqui. Ele faz nova todas as coisas. Só que os profetas não sabiam que novo seria isso. Para nós termos novidade de vida, andarmos em novidade de vida, irmãos, nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Eu preciso orar. Eu preciso jejuar. Eu preciso tirar tempo para meditar na palavra, e não é só ler. Você lê a Bíblia 2 vezes ao ano, mas quanto de tempo você medita na palavra? Nós precisamos ter essa intimidade, buscarmos batismo com o Espírito Santo, buscarmos dons espirituais, para que nós vivamos a plenitude com Cristo, do que Ele quer fazer em nossas vidas, do chamado que Ele tem para nossas vidas. Deus tem novidade de vida para mim e para você, mas só que eu e você precisamos considerar isso e buscarmos isso. Amém? Vamos então ao nosso segundo tópico. Segundo tópico dessa lição de número 9 vai falar sobre o mistério revelado no Novo Testamento. Nós passamos por todo o Antigo Testamento. Os profetas conheciam. Quem escreveu, ouviu falar, escreveu a respeito do mistério, mas não sabia como seria feito isso. E aí nós chegamos na nova aliança, que é Cristo já executando o plano divino para a salvação, para o encontro de gentios e judeus, sendo uma só igreja, um só corpo, uma só família. O mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Revelado aos apóstolos e profetas é o nosso primeiro subtópico. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, e eu já disse que ele provavelmente estava preso em Roma. O processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Nós lemos lá em Lucas 6, semana passada, que Jesus chama os 12 discípulos e os nomeia apóstolo, que é aquele que é enviado, o mensageiro, que vai transmitir o que aprendeu, não é? Mas Paulo não andou com Jesus, Paulo não estava lá. Como foi que isso aconteceu? E aí ele vem dizendo que não foi homem nenhum que fez isso. Que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas,
pela revelação de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 16, vamos ler para nós entendermos essa parte? 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Eu quero que você leia comigo. Do versículo 10, capítulo 2, do versículo 10. Capítulo 2, do versículo 10 ao 16. Capítulo 2, do versículo 10 ao 16. Eu disse para vocês que eu estou usando um aplicativo da Bíblia no meu telefone que facilita muito a leitura. Às vezes você está deitado em algum lugar e aí o telefone está sempre na mão, né, irmã? É mais fácil você pegar o telefone para ler a Bíblia do que às vezes você ir lá tirar sua Bíblia da gaveta. Eu gosto muito do papel, mas para agilidade eu prefiro às vezes abrir o aplicativo já. Então, se você tiver curiosidade de saber qual aplicativo que eu uso, me chama que eu vou te informar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo, ele assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos. Quando nós lemos esse texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10 ao 16, nós entendemos que aquilo que para o homem é loucura, quando nós dizemos que Deus me revelou, Deus falou comigo, eu fui instruído pelo Espírito Santo para fazer, para o mundo parece loucura. Mas como eu ando com o Senhor e eu tenho entendimento da palavra do Senhor e eu busco dele esse entendimento, eu vou ter autoridade para falar. Mesmo que para o mundo seja uma loucura, foi o Espírito Santo que me orientou. Paulo afirma assim que ninguém falou nada com ele, ninguém colocou ele como apóstolo, não foi o homem que fez isso, mas foi o próprio Espírito Santo de Deus que o nomeou, que instruiu ele como deveria ser, que deu a ele sabedoria. Quando nós lemos o Novo Testamento, as cartas de Paulo é uma revelação que nos assusta. Nós falamos, gente, como que Paulo tinha tanto conhecimento? Na primeira carta dele aos Coríntios, ele no capítulo 2, do versículo 10 ao 16, já te dá. Por que ele sabia disso tudo? Como foi que ele foi orientado? Como que os apóstolos sabiam disso tudo? Como que eles foram orientados? Os profetas, irmão Osana? Pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode arguir a Deus, questioná-lo, ter maior sabedoria do que ele. Mas se nós temos a mente de Cristo, nós temos a sabedoria, nós temos a instrução do Espírito Santo. É ele que nos dirige. Jesus, quando chega no templo com 12 anos e senta entre os mestres e doutores, ele assusta todo mundo com a sabedoria que ele tinha. Por quê? Porque a sabedoria dele era do Pai. E nós temos conhecimento disso. Nós sabemos que aquela revelação, quando a pessoa chega e traz para você uma palavra cheia de Deus, e você fica assustado, tem pessoas que são descrentes totalmente, que recebem uma revelação, uma palavra, ele fala, mas como essa pessoa pode falar com tanta sabedoria? Às vezes uma pessoa até que não teve instrução secular nenhuma ou muito pouca, mas chega diante de um doutor, de um juiz, e tem uma sabedoria fora do comum para poder falar com aquela pessoa. Por quê? Quem que dá isso? O Espírito Santo de Deus.
E ainda falando sobre Paulo, sobre esse chamado de Paulo, irmãs. Olha como é interessante. Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, abrindo o livro de Gálatas, essa carta que ele está escrevendo, ele está explicando como foi que ele foi chamado. Para ninguém ficar interrogando, falando, mas foi assim, foi assado. Não. Como foi que Paulo chegou a essa revelação? Como que ele teve tudo isso? No capítulo 1 de Gálatas, a partir do versículo 11, Paulo vai explicando, e olha o que ele diz. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Nós conhecemos a história de Paulo, nós sabemos que ele perseguia o povo cristão. E olha como ele mesmo, Paulo, nessa carta aos Efésios, vem explicando qual era o mistério que foi revelado a partir da ressurreição de Cristo. A união de judeus e gentios. Um homem que perseguia o povo cristão. Aqueles irmãos que tinham recém-convertido, aqueles irmãos que tinham sido batizados com o Espírito Santo recentemente e que tinham saído anunciando, porque eles receberam a ordem, olha, vão pelo mundo afora pregando o Evangelho. E Paulo, como um bom judeu que era, cumpridor de toda a lei, ele saiu matando muita gente. Mas esse mesmo Paulo tem um encontro com Jesus na estrada para Damasco e ele nem volta mais para Jerusalém. E ele começa a pregar este evangelho e sofrer as mesmas perseguições. E tudo isso foi revelado a ele pelo próprio Jesus, naquele encontro que ele teve lá a caminho de Damasco. E esse mesmo Jesus, ele se revela a nós todos os dias. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós temos a mente de Cristo, nós pensamos como Ele quer que nós pensemos. As nossas ações são dirigidas por Ele. O Espírito Santo vai nos orientar. Pode ser loucura para o mundo? Pode. Mas para nós que vivemos o Senhor, que vivemos a palavra, nós somos edificados nisto. E vivemos assim para a glória do nome dEle. Vamos ao segundo subtópico. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. E essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo, desde sempre. E prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. Foi tudo arquitetado. Nada fugiu ao controle do Senhor. Tudo já estava estabelecido lá atrás. Tudo, desde a fundação dos séculos. Tudo já estava estabelecido. E aí, continuando aqui, por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina da divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. É interessantíssimo isso. O Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade. Que nova humanidade é essa? Um só povo.
gentios e judeus, sendo uma só nação, um só povo que vai morar no céu. Todos sendo alcançados pela graça de Deus. Como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. O corpo somos nós, um só corpo. Esse era um plano que já estava estabelecido. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 13, vamos ler Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Capítulo 13, versículo 8 de Apocalipse. Diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem é o Cordeiro? Jesus. E desde a fundação do mundo já estava estabelecido que ele estava morto por nós, seria entregue por nós. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Se você fez a leitura durante a semana, você leu esse texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Ele, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação, antes de haja luz, antes de criar o jardim. Ele já estava lá. Quem? O Verbo, Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Leia João capítulo 1. Ele já estava lá. Mas precisava chegar o tempo para ser manifesto. E que tempo é este? O tempo da nova aliança. A obra executada por Jesus. E nós, como igreja, neste tempo, nessa nova aliança, o que significa isso, irmão Osana? Significa que a própria igreja é a principal agência divina da divulgação desse mistério. Tudo que foi revelado com a vida de Jesus. Quem propagou? Os apóstolos, os profetas. E todos aqueles que vieram depois deles, que creram nessa palavra, creram nesse evangelho e anunciam essas boas novas. Jesus, lá em Marcos, diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. O papel da igreja é divulgar que a partir da nova aliança, todos nós temos direito à salvação. Tanto para judeus quanto para gentios. Eu só tenho que crer. Por meio de Cristo nós somos um só povo. E está estabelecido. Foi estabelecido que seria assim. Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10. Vamos ler lá rapidinho? Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10. Acompanhe comigo na sua Bíblia, ou na sua Bíblia de celular, ou na sua Bíblia de papel. Vamos ler lá, por favor. 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Tudo estabelecido pelo Senhor. Tudo segundo a vontade dele. Não é segundo a vontade do homem, é segundo a vontade dele. Terceiro subtópico, a magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Quando Tiago escreve a carta dele,
E eu já falei com vocês que eu gosto muito dessa carta de Tiago, porque ela é uma revelação para nós como igreja hoje. Mas ele faz uma carta direcionada aos judeus, justamente porque havia entre aqueles irmãos que estavam convertendo, gentios e judeus que estavam convertendo ao Evangelho de Jesus, alguns que ainda não tinham entendido como que funcionava esse novo corpo, que era agora um só povo. Então eles ainda queriam manter essa divisão. E Paulo chega num momento da igreja que ele confronta o povo. Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Cefas, outros dizem eu sou de Cristo. Começa a ter um partidarismo, cada um diz que é de alguém. Eles não entenderam que Cristo veio e morreu por todos, porque o plano estabelecido era que a salvação de graça, dada por ele, de graça, é para todos. Não tem Paulo, Cefas, Cristo, não tem separação, não tem judeu, não tem branco, não tem preto, não tem escravo, não tem livre. Salvação é para todos, de graça. E isso é que o povo ainda demorou para entender. E quando nós paramos para pensar, nós temos que tomar cuidado. Porque até hoje, se nós não andarmos dentro da palavra, nós começamos a fazer separação de quem vai e quem não vai morar no céu. Ai, a irmã vem na igreja, mas duvido que se a trombeta tocar, ela vai subir. Olha, irmãs, nós temos que ter cuidado, porque nós não somos juiz da vida de ninguém. Jesus ainda é o nosso advogado, ele não é o nosso juiz ainda. Mas nós queremos fazer o papel de juiz e dizer quem vai e quem não vai ser salvo. Nem eu, nem você temos essa autorização de dizer que fulano vai ser salvo ou não vai ser salvo. A salvação é para todas, ela foi dada de graça, com preço, teve preço, preço de sangue, de quem? De Jesus na cruz do Calvário. Nem eu, nem você subimos na cruz pela vida de ninguém. Então nem eu, nem você temos poder para ficar batendo carimbo em quem vai ser salvo. Esse vai, esse não vai. Cuidado! Porque com a mesma medida que eu medi você, eu serei medida. Então eu tenho que ter cuidado com isso. O que eles demoraram a entender é que a magnitude daquele mistério que tinha sido revelado era para todo mundo. Não era para uma classe especial, era para acabar com tudo. Com toda aquela acepção que havia. E o próprio Jesus, quando ainda estava com os discípulos questionam Jesus, falam com ele a respeito de uma situação que está acontecendo. Vamos ler em Marcos capítulo 9. Olha para vocês verem o que o próprio Jesus vai dizer. No capítulo 9, no versículo 38 a 41. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que, em teu nome, expulsava demônios, o qual não nos segue, e não lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é, olha só, contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Então eu fico julgando doutrina A, doutrina B, crente A, crente C. Jesus disse: aquele que não é contra nós, é por nós, ele está fazendo em nome de Jesus. E é o nome de Jesus que opera milagre. É o nome de Jesus que faz a mudança na vida do homem. É o nome de Jesus que liberta. Não cabe a mim ficar julgando A ou B, porque se ele está falando em nome de Jesus, ele é por nós, ele não é contra nós. Amém? O fato de Deus pretender que as bênçãos de Abraão e as promessas da salvação messiânica, através da teocracia judaica, incluísse os gentios, não estavam anteriormente ocultas. É o que nós entendemos nesse tópico. Elas foram claramente reveladas nos livros do Antigo Testamento.
dos profetas e dos escritos. O que estava oculto nas antigas gerações e não havia sido previsto nem mesmo pelos profetas do Antigo Testamento era o seguinte: o plano de Deus para a redenção em Cristo. Envolvia a destruição da antiga linha de demarcação que separava judeus de gentios. Lembre-se que Jesus veio, nasceu numa manjedoura. O povo judeu esperava um rei que os profetas prometeram, falaram, profetizaram, prometeram não, que os profetas profetizaram a vinda de um rei. Eles estão aguardando esse rei até hoje. Quem não creu que Jesus é o rei, estão aguardando esse rei, porque eles esperavam um rei coroado, com toda a pompa e circunstância. Eles não esperavam um rei nascido na manjedoura. Então, para os judeus, eles estão dentro das profecias do Antigo Testamento, os que os profetas disseram que aconteceria. Isaías fala sobre o nascimento de Jesus. Mas os judeus não acreditam que esse Jesus que nasceu na manjedoura é esse que Isaías profetizou. Alguns acreditaram, deram ouvido, creram e converteram ao Evangelho de Jesus, entenderam, o rei é ele. Mas alguns, uma maioria dos judeus, até hoje não acreditam que tudo aquilo que os profetas disseram se cumpriu em Jesus. Então foi amplamente divulgado, mas muitos não entenderam que este mistério revelado através de Jesus, nascimento de Jesus e sua morte na cruz do Calvário, que ligou os gentios aos judeus, era o plano de Deus para a salvação do mundo. Tópico 3. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Lá em Gênesis 3, nós vemos a queda do homem. E Deus já tinha um plano estabelecido lá, pré-estabelecido lá. Primeiro subtópico, as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem no qual ele for incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. O que é a plenitude dos tempos? Eu quero, antes de falar sobre esse primeiro tópico, ler com vocês Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, falando justamente sobre que tempo é este. Capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, chegando o tempo de se cumprir o plano que estava estabelecido, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, porque o próprio Deus disse lá no Gênesis que a mulher teria um filho e que do ventre dela nasceria esse que esmagaria a cabeça da serpente. E aí o tempo já estava pré-estabelecido. E quando nós entramos aqui em Paulo falando a respeito das riquezas insondáveis, ele já vem falando sobre que tempo é este. E a mensagem da qual ele foi incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Romanos, capítulo 2, versículo 12, é um capítulo bastante conhecido por nós e citados. E nós gostamos de falar bastante dele quando nós estamos falando sobre
vontade de Deus, e nós gostamos de citar esse versículo. E ele fala sobre capítulo 12, versículo 2, e ele vai falando sobre o que é a vontade de Deus para nós. Paulo, a intenção dele é anunciar que essa perfeição de Deus, da maneira como Deus se preocupa com o homem, né? Deus se preocupa com o homem e o que Ele quer para o homem. E aí no versículo 2 ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os 3 atributos da vontade de Deus para as nossas vidas, para o homem. E Paulo incansavelmente falou: a vontade dele é boa, a vontade dele é agradável e a vontade dele é perfeita para nossas vidas. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da sua vontade divina, que é boa, agradável, perfeita. Beneplácito é uma palavra que nós temos segundo o beneplácito da sua... e o beneplácito. Mas, irmãos, o que é beneplácito? Beneplácito é o bom propósito. Segundo o bom propósito da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. A vontade dele completa era que o homem fosse salvo. Então ele pré-estabeleceu o plano num tempo que seria feito, realizado. Chegou a plenitude desse tempo de acontecer. A partir daí entramos na parte da execução do plano. Então, o que nós temos? Nós temos Deus que articulou o plano, fez todo o projeto de como seria essa redenção. Quem vai executar esse plano? Jesus, porque nós temos a Trindade, não é? Jesus veio e executa o plano, coloca o plano em prática. Nasce de uma virgem, nasce numa manjedoura, pobre, simples, humilde, tem um ministério de 3 anos, é batizado, tem um ministério, cura, ressuscita mortos, vai para a cruz, morre, ao 3º dia ele ressuscita, o plano está completo. Jesus sabia tudo o que ia acontecer com ele quando ele chegou no jardim do Getsemane, ele já sabia o que ia acontecer, mas ainda assim ele foi até o fim, por mim e por você. E o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo é quem convence a mim e a você do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele não estiver mais aqui na terra, que a igreja for arrebatada, os homens que ficarem aqui não terão consciência disso, do pecado, da justiça e do juízo. Porque quem convence o homem do mal é o Espírito Santo. Então é a Trindade formada, trabalhando para que eu e você sejamos salvos. Essa é a execução do plano. O eterno propósito em Cristo. Vamos lá, nosso segundo tópico, subtópico. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Gálatas capítulo 1, nós lemos isso. Capítulo 4. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo, segundo o seu beneplácito, que agora você já sabe o que significa. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo.
Há uma palavra muito conhecida que nós fazemos uso sempre. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há um tempo determinado para todo propósito embaixo dos céus e em cima da terra. Tempo de morrer, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar. E aí o capítulo todo vai descrever a respeito disso. A maioria do capítulo descreve sobre esse tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. E havia um tempo determinado para a execução do plano de Deus para a salvação da humanidade. E este tempo se deu com a vinda de Jesus, que executou o plano da salvação. O plano divino pré-estabelecido. Terceiro subtópico. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Oh, Adão pecou, Deus nem sabia que isso ia acontecer. Não. Deus sabia que isso ia acontecer. E ele não foi pego de surpresa. Então ele já tinha um plano pré-estabelecido lá desde antes dos séculos. O que nós lemos na palavra, nos versículos que lemos aí atrás, que antes da fundação dos séculos já estava estabelecido. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Sua vida não é um barco desgovernado que ninguém está sabendo o que acontece. Deus está no controle de tudo. Ele sabe de todas as coisas e o propósito de cada coisa. Por isso que nós temos que, na lição 4 dessa carta de Efésios, nós falamos sobre dar graças. Ser gratos a Deus, parar de blasfemar. Quando as coisas acontecem, nós devemos orar e pedir direção ao Senhor, confirmar com Ele o que Ele está querendo conosco e pararmos de blasfemar. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E Ele está no controle de tudo. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. A fé é o que nos move, não é? Abraão foi o pai da fé. Porque ele era ancião, a esposa dele também, mas Deus prometeu que daria um filho para ele, não é? E ele aguardou a promessa. Ele não tinha um filho, mas o Senhor falou com ele: você será pai de uma grande família, de uma grande nação, em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas ele não via nada disso, mas ele teve fé. Ele creu que assim seria porque Deus estava falando. Nós deixamos de receber do Senhor porque nós não cremos. A primeira vendaval que aparece, a primeira situação que surge diante de nós já esmorecemos e dizemos: ah, nem foi Deus que falou aquilo não. Não foi Deus não, porque olha o que está acontecendo. Ao invés de reclamarmos, de murmurarmos, nós precisamos adorar ao Senhor e crer que Ele está fazendo em nosso favor, por mais que a situação não seja bacana. Nós cremos no poder de Deus para agir em todas as coisas e que Ele está no controle de todas as coisas. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: não nos guiamos por... a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Estou esperando, Senhor, porque o Senhor falou que faria. E a prova das coisas que eu não vejo. Essa é a fé. Abraão, ele recebeu uma promessa e creu nessa promessa. E por isso ele foi chamado o pai da fé. Amém? Vamos para a nossa conclusão. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério, idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade.
Nós somos embaixadores, nós somos os enviados, nós somos os responsáveis por anunciarmos este evangelho. Para dizer, olha, você tem direito à salvação. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Todos podem ser alcançados. Mas eu e você, como igreja, temos que cumprir o nosso papel, que é o de anunciar. Que não é o de ficar caladinho, estou bem, estou abençoado e não preciso fazer mais nada. Precisa sim. Nós somos comissionados, nós somos chamados para darmos frutos para o reino de Deus. Não para ficar de braços cruzados achando que estou salvo, tá bacana. Tá bacana ser salvo, é bom. Mas só que os outros também precisam ser alcançados por essa palavra. Que nós possamos, como igreja, termos consciência disso. De que nós temos o dever de anunciar o reino. De resgatarmos as almas que estão indo tão rapidamente para o inferno, para o reino de luz. Para estarmos com o nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos concedido, por esta aula, onde o Senhor ministrou os nossos corações, a grandeza do teu plano para a nossa salvação. Que nós possamos entender isso e que possamos dar frutos para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém.